Oi, gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Cláudia e eu queria trazer para você uma série de alguns testemunhos de vida que eu vou estar trazendo aqui nesse canal. E eu queria que você participasse junto comigo. Eu vou contar para você um dos primeiros testemunhos que foram marcantes na minha vida, nessa caminhada com Jesus, porque esse Jesus, ele nos surpreende. E eu vou primeiramente ler aqui no livro de Salmos 107, que foi nessa palavra que o Senhor me fez lembrar, né, desse testemunho, que diz assim, que louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga nos remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou nas terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitassem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de todas essas necessidades. E os levou por caminho direito, para irem à cidade que deveriam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a sua alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e inferno. Sabe, o Senhor, através desses salmos, Ele me fez lembrar que eu era essa pessoa. Que eu era essa pessoa que andava faminta, sedenta, mas que Ele encheu, que Ele fartou, que Ele preencheu. Eu era essa pessoa que estava nas trevas, na sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Sabe, eu sempre fui uma menina que tinha aquele espírito de inferioridade dentro de mim, que sempre queria agradar as pessoas, que sempre queria agradar a pessoa para que sempre eu passasse por boazinha, para que sempre eu fosse elogiada. E eu estudava bastante, queria tirar as notas boas, sempre ser a melhor aluna da sala, tirar as melhores notas. Eu sempre queria tirar 10, sempre queria tirar. E as minhas notas eram sempre 9, 10, 8. Quando era 8 eu ficava triste. Mas eu não tinha o Senhor no meu coração. Eu tentava de alguma forma preencher aquele vazio dentro de mim. Eu achava que era naquilo, que era agradando as pessoas, que era tentando ser melhor em tudo. Mas eu tinha um vazio dentro de mim. Eu tinha uma tristeza. E teve um momento da minha vida que aquilo piorou, sabe? Dentro de mim. A gente às vezes coloca expectativas, né? A gente se envolve num relacionamento e coloca expectativas no outro, mas é até um pecado, porque ninguém vai preencher o vazio do nosso coração. É só Deus que pode preencher o vazio do nosso coração. Só o Senhor, sabe? E aquilo na minha adolescência piorou. E quando chegava a noite, me dava uma tristeza. Eu colocava algumas músicas que eu gostava de ouvir, músicas seculares. E às vezes eu colocava uns hinos do Fernandinho, que em 2011 fizeram muito sucesso. E eu ouvia aqueles hinos e eu sentia algo diferente. Mas eu era muito triste, gente. Eu tinha uma tristeza dentro de mim. Qualquer coisa me dava uma tristeza, sabe? E eu lembro que nesses momentos que eu ouvi esse louvor, o louvor do Fernandinho, eu senti uma coisa diferente. E eu falava com Deus só aqui na minha mente.
Eu falava: Deus, será que tu me ouve? Será que tu existe, Deus? Se tu existe, tira essa dor de dentro de mim. É muito difícil você se achar que é inferior aos outros. Qualquer coisa você se acha menor. Você se acha feio. Eu me achava feio, eu tinha aquilo. Eu me achava feia, eu me achava muito magra. Eu era bem sequinha. Eu me achava magra. Eu achava que o meu cabelo era feio. Eu achava que desde pequena, às vezes, meus olhos sempre foram... Meus olhos são grandes. Mas hoje eu entendo que meus olhos são lindos. Hoje eu entendo que eu sou linda porque eu tenho o Senhor dentro de mim, porque o Espírito de Deus está dentro de mim, mas naquele tempo eu não entendia. E eu falava: Deus, se tu existe, tira essa dor de dentro de mim, muda a minha vida. Mas só que em pensamentos eu falava. E aquilo percorria por muitos dias. Mas teve um dia especial. Teve um dia que a minha mãe, ela também passava por momentos difíceis. Não era só o que eu passava, era ver a minha família sofrendo. Eu já vim de um histórico de muitas dificuldades, sabe? A minha família, de questão de bebidas, de separação de pais, um irmão ter que ficar com o pai e o outro ficar com a mãe. Então tudo aquilo acarretou que naquele momento eu estava com tantas dores dentro de mim, com tantos sentimentos ruins. E nesse dia que essa amiga convidou a minha mãe, eu acho que ela já ia algumas vezes, e nesse dia a mãe falou para mim ir, ela me convidou também. Mas naquele dia eu aceitei Jesus nessa primeira vez, e eu achava que eu vou ter que mudar tantas coisas se eu for uma evangélica, porque eu tinha algumas amigas que eram evangélicas, mas eu pensava só no estético, no exterior. Eu achava que as mudanças era só aquilo. Eu falava: eu não vou vestir aquelas saias, aquelas coisas. Eu achava que era isso ser crente. E naquele dia eu fui numa Assembleia de Deus e o Senhor falou muito comigo, e uma irmã fez um convite para quem quisesse aceitar Jesus. E eu fui lá uma moça pegou na minha mão e me levou e me chamou para ir. Aí eu criei coragem. Eu pensei que ela ia aceitar também, mas ela já era evangélica. E fui. E nesse dia Deus falou comigo. Deus falou que Ele me via, que Ele existia, que Ele queria mudar a minha história, que Ele sabia daquelas lágrimas que eu derramava à noite, daquelas palavras que eu falava só em pensamento. Aquele dia foi muito especial para mim. Aquele dia me marcou, me selou. Eu chorei tanto, porque eu não disse pra ninguém. Sabe, às vezes quando você passa por tanta dor que você não quer nem dizer pra sua mãe, porque ela já passa por problemas também, e eu tinha disso. Que eu não queria causar mais ainda uma preocupação. E naquele dia o Senhor falou comigo. E aquele dia foi marcante pra mim. E eu pude ter esse privilégio de aceitar Jesus. Mas não foi assim também uma mudança repentina. Aquele dia eu descobri o amor de Deus. Mas eu ainda não tinha dado uma resposta de diferentes atitudes. Eu não sabia, tudo muito novo na vida da gente. E aí eu tive um encontro, participei de um encontro com Deus em 2011. E aquele encontro com Deus foi a chave que virou, que me trouxe mudou a minha vida, abriu os meus olhos. Bom, gente, eu tive que dar uma paradinha rápida, mas eu vou continuar.
Então esse encontro com Deus, eu pude dar uma resposta verdadeira para o Senhor de entrega. Eu entreguei meu coração de corpo e alma. Eu falei, meu Deus, eu entrego para Ti. Eu entrego meu caminho, a minha vida. E a partir daquele dia, daquele encontro, foi muitas mudanças que aconteceram. Muitas decisões que eu tomei. Eu passei a buscar o Senhor. Eu passei a ter um relacionamento, a buscar todos os dias, falar com Deus. Todos os dias pedir para Deus ser comigo. Pedir direção na palavra. E quando eu ia dormir não tinha mais tristeza. Teve guerras porque eu tava... Antes eu era das trevas e depois eu passei para a luz. Então teve uma batalha espiritual. E às vezes eu sentia a opressão maligna querendo me impedir de orar, mas tristeza não senti mais. Aquela dor de se sentir que não era amada, porque eu sabia que Deus me amava, porque eu sabia que Jesus estava comigo. E mesmo sentindo aquelas coisas ruins às vezes, na hora de orar, eu prevalecia, eu queria, eu decidia, Senhor, eu quero mergulhar, eu quero Te conhecer, eu quero Te servir. Eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Então Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. Esse foi o maior milagre dele ter me tirado das trevas e me trago para a luz. Ter tirado aquelas tristezas, ter tirado aquela dor. E sabe, tudo na minha vida mudou. Eu passei a me sentir linda. Eu passei a me ver linda. Os meus olhos são lindos. Uma vez, eu lembro que nesse começo dessa caminhada, eu fui falar para Jesus, Jesus, minhas pernas são tão fininhas. Ô Senhor, eu queria ter umas pernas grossas. Aí Deus falou forte no meu coração, falou assim, tem gente que não tem pernas. Aí eu falei, eu já me toquei. Eu tenho pernas. Eu tenho que louvar o Senhor pelo que sou, pelo que tenho. Nós não temos que ficar só querendo olhar o que a gente não tem. Nós temos que agradecer, como está dizendo, louva a Deus, porque Ele é bom. Sempre Ele é bom, tudo que Ele faz é bom. E até o meu cabelo, só agora de 2019, eu assumi meu cabelo de volta, mas eu sinto que foi algo profético, foi Deus que colocou no meu coração, de eu aceitar, de eu fazer essa transição, porque eu lembro que eu alisei porque eu achava que os outros achavam feio. É tanta coisa. Eu achava que para os outros era mais bonito. E por muito tempo eu alisei meu cabelo. E o Senhor colocou no meu coração, nos últimos dias, foi Ele mesmo que colocou no meu coração, de eu aceitar o processo de deixar meu cabelo, meus cachos voltarem. E eu sou assim, se Deus toca no meu coração, eu quero fazer aquilo logo. Porque eu gosto de ser apressada no que Deus me fala. E eu obedeci. Só que a transição não é fácil. A transição é bem difícil. Às vezes tem dias que você quer desistir. Mas hoje eu olho e os cachinhos estão tão bonitinhos. Mas não que eu quero dizer que pra você tem que... se você gosta do seu cabelo lisinho, você precisa fazer essa transição. Não. Mas foi algo que o Senhor estava curando dentro de mim. Porque eu sempre quis agradar as pessoas. Então, era algo que estava deformado dentro de mim e que o Senhor queria curar. O Senhor queria mudar a minha história. O Senhor me deu a salvação, o Senhor me curou, o Senhor me libertou. E eu sou muito grata a esse Jesus. Porque às vezes eu me pego lembrando de que Ele me deu o maior presente de todos. Ser feliz, sabe? Mesmo você passando por um turbilhão de coisas, você pode ser feliz, porque existe uma palavra que, ainda que passarmos pelo fogo,
o Senhor vai estar com a gente. Passados pelas águas, o Senhor vai estar com você. E eu tomei posse dessa palavra para mim. Eu falei, Deus, tá me faltando isso, tá me faltando aquilo. Que me falte isso, Senhor. Mas não me falta a tua presença, porque a tua presença é o que eu tenho de mais valioso. Então creia, Deus, Ele ama você. E Deus, se você ainda não se permitiu ser liberto, Ele está dizendo para você que Ele quer te libertar, que Ele quer te curar, que Ele quer te levar para o caminho direito. Aleluia! Para a cidade que você deve habitar. Você está aí nessa vida, numa vida errada, numa vida de trevas, numa vida de escuridão. Deus quer te levar para o caminho, para a cidade que Ele quer, que Ele preparou para você. O seu lugar não é aí. O deserto não é o seu lugar. E é só uma passagem, né? O deserto é uma passagem. Mas se você tiver a presença de Deus, você pode ter alegria em todo lugar. Amém? Fique na paz do Senhor.